Muito bom. Eu sempre perco com essa voz. Bom, então, segundo episódio aqui. Eu tô com o Rodrigo Souza Lemos, que é um estudante de economia. E tem eu. Eu sou só o cara que traz outros caras que entendem alguma coisa pra falar aqui. Então eu não sou muito importante. Mas o ponto principal aqui de hoje é filosofia alemã. É aquela desgraça que você deve ler na faculdade e não entender nada, deve ler em meme e não entender nada. Entendeu? Isso é amigo que entende, deve parecer um cara super inteligente e genial. Então aqui bem assim, é que ele tem uma propedêutica e um preparo que você provavelmente não tem. E é isso que a gente vai falar hoje. Como é que se deu a história da filosofia alemã, quais os erros e quais os acertos, e quais são os verdadeiros debates, porque isso fica muito obscuro para quem não tem nenhum conhecimento a princípio. A filosofia alemã é caracterizada pela linguagem absurdamente difícil. Não importa muito qual autor que tu pegues, como Leibniz, Hegel, Kant, até mesmo os mais românticos como Fichte e Schelling, todos eles são caracterizados por uma linguagem difícil. Ela nasce representando um avanço no mundo alemão, né, e o próprio ápice dela é um avanço cultural no idealismo alemão. Só que faz muita confusão na ordem da filosofia alemã, primeiro porque os alemães, por terem um pensamento muito complexo e sistemático, muitas das coisas deles ou não foram publicadas ou não foram terminadas. Né? Leibniz é o cara mais difícil de ler por causa disso, porque muitas das coisas dele não foram publicadas. Leibniz tem uma série de escritos sobre geometria, etc., a conexão com a metafísica dele, que simplesmente permaneceram como manuscritos. E a grande diferença do pensamento alemão em geral eu diria que é o fato de um alemão pegar um tema e tipo, ele pegar, na verdade, ele tratar de uma certa coisa e resolver uma série de temas em conjunto com isso. Que essa é o grande diferencial, é que o alemão ele resolve uma série de temas e ele referencia uma série de coisas que, ao ler ele, precisa ter um certo background. Que é, então, a ideologia alemã? Não diria isso. O background que o alemão ele pega é geralmente aquilo que está no momento. E daí sim que se forma a ideologia. Mas, tipo, se a gente pegar, por exemplo, o Leibniz, né, o Leibniz, quando ele morre, a gente descobre uma série de coisas que ele estava tratando e estava por trás. Porque o contexto alemão, ele se dá da seguinte maneira, né? A Alemanha, ela nunca foi um centro de cultura, né? De grande cultura, era sempre a França. O pessoal, quando escrevia alguma coisa, geralmente escrevia em latim. Então, a Alemanha, ela, de certa forma, foi sempre subestimada, né? Houve a grande batalha entre o Leibniz e o Newton sobre a questão do espaço, né? E inclusive a questão do cálculo, que essa batalha que vai mostrar os primeiros trabalhos do Kant, onde o Kant ele se interessa por isso. Né? Os alemães, eles sempre tiveram muito conexão com a galera britânica, né? Principalmente os empiristas ingleses. Então é o seguinte, por exemplo, Kant ele vai acabar lendo esses tratados sobre o espaço, vai ler o tratado do Berkeley sobre a nossa percepção espacial, etc. Ele vai acabar se inspirando nisso aí para fazer os trabalhos posteriores dele. Inclusive vai ler o Hume, que vai acordar ele desse sonho dogmático. A história da filosofia alemã é acompanhada também pela literatura, né? Então quando a gente chega no idealismo alemão, né, a gente tem uma manifestação do romantismo na própria filosofia. Que é tipo, digamos que o Kant ele faz a revolução copernicana dele, aí a gente tem o Fichte, ele vai dar uma das primeiras reações ao trabalho do Kant, inclusive, de certa forma, mostrando uma insatisfação interna dele, e vai formar a doutrina da ciência. A doutrina da ciência, quando ele escreve de uma forma bem romântica, apesar de ele ter uma série de referências matemáticas. Como no primeiro papel dele, né, onde ele escreve o primeiro
primeiro escrito sobre a doutrina da ciência, ele faz uma referência imaginativa à geometria. Porque aí... a geometria euclidiana? Sim. Porque ali o que ele estava fazendo isso é uma das coisas interessantes. Ele representa a unidade sistemática do pensamento alemão. Tipo, a ideia de que o alemão ele pensa sistematicamente. O grande debate do idealismo alemão foi um debate sistemático. Era tipo grandes sistemas se enfrentando e tentando entender como se constrói um grande sistema e por que eles estão fazendo isso, né? Inclusive, isso foi uma das grandes perguntas que eles mesmos perguntaram, e um dos que mais explorou foi o Schelling. O idealismo alemão ele começa com Kant, ele não começa com Kant, porque o Kant vai fazer a evolução americana. Ele vai constituir a crítica da razão pura, onde a famosa estética transcendental. O ponto da estética transcendental é um dos pontos mais basilares do idealismo alemão. Porque ali na estética transcendental, o Kant vai fazer um dos grandes movimentos dele que vai ser, por incrível que pareça, ignorado. A estética transcendental funciona da seguinte maneira. O Kant ele vai expor as formas puras da nossa intuição, né? As formas pelo qual... as formas que organizam o nosso conteúdo empírico. E a partir dessa exposição, ele vai pegar os dois conceitos, né? Espaço e tempo, ele vai expor esses conceitos, vai fazer uma analítica deles. O espaço tem tais aspectos, o tempo tem tais aspectos. Depois de fazer essa analítica, ele vai mostrar que eles têm que ser usados na nossa cognição. Ele fala, bom, não tem como o espaço e o tempo não ser usado na nossa cognição. E daí o ponto da estética é o seguinte, eu tenho um conteúdo empírico que é correspondente às sensações. Esse conteúdo empírico, que é a matéria, ele apenas corresponde à sensação, ele não é a sensação em si. Ele apenas corresponde. Então, quando eu tenho, pela aparência, algo afeta os meus sentidos. Algo afetando os meus sentidos, eu tenho uma sensação. A sensação corresponde a essa matéria que ela traz para mim, que é a matéria da aparência intuída. Essa matéria vai se juntar com as formas. As formas vão individuar a matéria da sensação. Então é o seguinte, é como se eu tivesse uma massa de bolo, e eu jogasse essa massa de bolo numa forma. A massa de bolo é a matéria, é o conteúdo empírico, que foi dado pelas sensações. Eu jogo essa massa de bolo numa forminha. Uma forminha com forminha de estrela, por exemplo. Essa forminha é as minhas formas puras da intuição, o espaço e o tempo. Então é o seguinte, o bolo naquele formato de estrelinha, ele é diferente do bolo como uma pura massa. Porque não está só o gosto, está uma imagem visual ali. Então a sensação, ela é algo puramente subjetivo. Ela é uma afecção no sujeito, é uma modificação no estado do sujeito. A estética transcendental, ela chega e coloca uma divisão, ela individua a intuição da sensação. A intuição é referente ao objeto. A sensação, ela é referente ao sujeito. Por isso que quando eu tenho uma cor, o gosto do vinho, por exemplo, eles são meramente afecções do sujeito, enquanto uma intuição é algo objetivo. Então, eu intuo uma aparência objetiva através de uma sensação. Então, parafraseando um pouco Xavier Zubiri, ele fala num sentido um pouco mais diferente, mas ele quer dar a mesma ideia. Não é que a gente tem uma relação exatamente de sujeito e objeto, mas é que nesse ato de intelecção, o próprio sujeito e o objeto se fundem. E aí que a gente tem a primeira grande sacada da filosofia alemã, com a estética transcendental. Kant individua a matéria da aparência intuída através das formas puras, o espaço e o tempo. E assim ele coloca a distinção entre intuição e sensação. Intuição é materialmente diferente da sensação, porque a matéria só corresponde à sensação, mas ela não é a sensação em si. E é formalmente diferente da sensação, por quê? Porque sensação é puramente a matéria, o conteúdo empírico. Ela não tem uma forma. Ela não é organizada. E a sacada do Kant vai ser que as sensações não podem nos prover cognição. Elas não nos provêm conhecimento. Elas não podem se combinar com um conceito. Elas precisam estar organizadas para que isso aconteça. Porque o conceito é a definição. Sim. Mas o conceito em Kant ele tem um toque a mais. O conceito em Kant ele não é só uma definição. Ele é uma norma, ele é uma regra. Ele é uma função de um juízo.
Porque o Kant ele vai deixar bem claro que o conceito tem uma ligação com o juízo. Isso é uma coisa que já vem até mesmo desde Aristóteles. Quando o Aristóteles, por exemplo, no Organon, que a gente tem uma sentença simples, né? Que é tipo rua, homem e corre, são coisas simples, são palavras separadas que eu não posso dizer o valor verdade delas. Elas não são falsas nem verdadeiras. Mas eu coloco no juízo, tipo, o homem corre a rua. Eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Porque um conceito é apenas uma função de juízo. Então o Kant ele vai pegar o pensamento e vai radicalizar ele exatamente na atividade de julgar. Então, tipo, o primeiro passo do Kant foi construir a nossa intuição. E que é então a faculdade de juízo? Começa assim, basicamente é o seguinte, a primeira faculdade que a gente aparece é a sensibilidade. A sensibilidade, ela tem as formas puras dela. Depois disso, a gente vai pro entendimento. Porque na sensibilidade, a gente tirou tudo aquilo que pertenceu ao entendimento, a gente fez uma abstração. A gente meio que deixou nua a aparência. A aparência ali só tem forma temporal e espacial, e é isso aí, e o conteúdo empírico. No entendimento, a gente vai ver que os conceitos que estão presentes no entendimento, que são os conceitos lógicos, eles são funções de um juízo. Por isso que cada uma das 12 categorias, elas têm um juízo correspondente. Porque o Kant ele vai querer exatamente derivar as categorias da nossa percepção transcendental. Que ela vai ser definida basicamente pela capacidade julgadora dela. Porque, digamos, a menor unidade da percepção que a gente tem de alguma coisa é um juízo que a gente faz dela. Então ele vai pegar as formas lógicas, são nada mais que todas as formas de juízo que a gente tem. Então ele vai esgotar as formas de juízo, né? Vai ter as 12 categorias, que são divididas em 4 categorias gerais, né? Que são a categoria de qualidade, quantidade, relação e modo. Que dão todas as formas de juízo. As formas de juízo são nada mais que todas as formas de justificação epistêmica que a gente tem. Então, a dedução transcendental está mostrando isso aí. A dedução metafísica, no caso. A dedução metafísica das categorias, ela expõe a origem das categorias. Ela expõe que existem essas categorias. Que são nada mais que as formas de juízo. Então é o seguinte, quando o Kant ele mostra isso aí, ele já esgota, ele faz o movimento de esgotar o nosso conhecimento. Ele fala o seguinte, todas as formas de justificação que vocês têm é isso aqui. A gente não tem mais nenhuma. E a grande sacada do Kant está que ele percebeu uma das coisas, que é as categorias em si, elas não são exatamente necessárias. Quando a gente tem uma categoria, elas são algo específico da filogenia humana. Então pode ser que exista um ser que tenha, sei lá, umas 20 categorias de entendimento e 10 formas puras da sensibilidade. De modo que a percepção deste se dê de outra maneira. Sim. Então o Kant, inclusive, ele acreditava em alienígena. E esse é um dos fatos mais engraçados do Kant, porque é difícil conectar o trabalho dele com alienígenas. Mas a conexão tá aí. Que quando o Kant ele faz a dedução transcendental, ele está mostrando a conexão necessária das categorias, ou como as categorias se aplicam para formar o nosso conhecimento. Elas são uma condição de possibilidade do nosso da experiência. Então é o seguinte, mesmo que os alienígenas, por exemplo, não tenham as nossas categorias, a dedução continua valendo. A exposição transcendental do Kant continua valendo. Só que, e aí que está o grande segredo do idealismo alemão. Todo idealista alemão era um misticista enrustido. Sim, você vê isso muito no Hegel. E aquela proximidade dele com o hermetismo e aquelas coisas todas. Sim, o Hegel era um cara que fazia magia. Né? A conexão do Hegel com a magia é um negócio muito forte, só que é um negócio ignorado, porque a gente tem a história, a gente vem de uma história onde a igreja ela vem destruindo digamos, as religiões, todas as religiões que tinham antes, né, as tradicionais da Europa,
e tirando a conexão que esse povo tinha com o divino. E proibindo qualquer outra coisa que está fora do cercado dela que exista publicamente. Então o pessoal começava a fazer isso escondido. Então a burguesia mesmo, ela nasce já com tudo isso escondido, com uma série de seitas, etc., escondidas por causa disso. Porque o cristianismo ele continuou com essa tradição de banir ou transformar em monstro aquilo que era oculto, místico ou um conhecimento a mais sobre a realidade. E daí os alemães eles nascem disso aí. Tipo, quando o Kant ele joga na roda a diferenciação pela estética transcendental entre a individuação da intuição em relação à sensação, ele está dizendo o seguinte: bom, a maneira como eu intuo alguma coisa, ela é especificamente minha. Ou seja, eu não consigo intuir uma coisa em si, porque espaço e tempo são formas puras da minha intuição. Mas, e se a gente pensasse de outra maneira? Se a gente pensasse, por exemplo, que o espaço e o tempo são coisas reais. Porque é o seguinte, a característica geral do idealismo transcendental é que o espaço e o tempo são formas puras da intuição. Só que se eles fossem reais? Se eles fossem reais, levaria a alguns problemas que o Kant levantou. Mas o diagnóstico geral do Kant é o seguinte: toda filosofia até ele, seja Berkeley, ou seja até mesmo os gregos, ela pensava em termos da distinção entre essência e aparência. E funcionava como o seguinte: se o espaço e o tempo não são formas puras da minha intuição, isso significa uma coisa, que a sensação e a intuição não têm diferença material ou formal. Elas são iguais. Ou seja, uma não é individuada da outra. Se manifestam na diferença quando análogas ao espaço e tempo. Sim. Se você tira essas pilares, elas perdem a diferenciação. Exatamente. Então, o que acontece? O Kant chamou a tese de que o espaço e tempo eram coisas reais, independentes da gente, como realismo transcendental. O realismo transcendental é a ideia de que o espaço e o tempo são reais, ou seja, a organização do mundo ela independe de mim. Exato, ou também o uso da trembolona, que é uma forma de realismo transcendental. Ou o uso da trembolona, que é o que te dá a única coisa que consegue te dar uma intuição intelectual. Mas o realismo transcendental, então, ele vai, como a realidade ela é organizada, aquilo que é dado para mim já está organizado anteriormente. Então tudo que é dado para mim está na minha sensação. Só que, como a gente falou, as sensações por si só elas não são organizadas. Mas aqui nesse caso, quando ela pega uma organização, ele sente alguma coisa como organizada, que é a realidade. Ela já é como se a minha própria subjetividade, né, uma afecção subjetiva, tipo a cor, etc, etc, na afecção da realidade eu já sentisse ela como organizada. Então é o seguinte, só que o problema está o seguinte: as sensações elas não podem prover o conhecimento objetivo de fato. Porque é o seguinte, como eu vou expandir algo puramente subjetivo, como uma sensação minha, para explicar o mundo? Eu não tenho como fazer isso. Então Kant diz o seguinte: eu vou precisar postular uma essência. Então eu vou precisar postular formas na realidade que são princípios que organizam ela. Eu vou precisar postular qualidades primárias, etc. Essa essência que eu postulo, eu só posso chegar por meio da inferência. Eu só posso fazer um movimento inferencial. Esse movimento inferencial, ele é um movimento que excede a nossa experiência possível. E aí que está o grande problema do realismo transcendental. O realismo transcendental... Minimamente um tom platônico de conversa. Sim, sim. Porque o Kant está atacando basicamente toda a tradição filosófica. Que vai colocar o seguinte: bom, o realismo transcendental está acompanhado então do que é chamado de idealismo empírico. A ideia de que é o seguinte: a aparência é uma mera ilusão que eu tenho. Então é o seguinte: o mundo físico, o dado aos meus sentidos, ele é simplesmente falso. Ele é uma aparência. O que existe de fato são as formas, primeiros princípios, leis, que estão por trás dessa aparência. Que eu só posso chegar por um movimento inferencial. A aparência é a interpretação. Já a verdade é essa lei. Porque ela se manifesta de todo modo, em todo contexto, em todo lugar, para todos. Exatamente.
Então é o seguinte, o realismo transcendental leva à conclusão de que aparências são meramente ilusões. Só que o idealismo transcendental, por outro lado, ele está junto com o realismo empírico. Ou seja, os meus sentidos, eles apenas fazem uma sinopse do múltiplo que é dado para mim. Eles apenas fazem essa sinopse, é como se fosse uma redinha, tipo assim, ó, eu tenho tato, paladar, etc, e eu vou fazer essa redinha que vai passar aquilo que eu posso pegar pelo tato, para que eu se posso pegar torne pelo pato. inteligível. Exatamente. Só que se torna inteligível no momento em que as formas puras são aplicadas a essa matéria que é trazida pelas sensações. Porque as formas puras... razão. Ainda a gente está falando de alguma coisa não conceitual, né, no caso. Então, as intuições, quando elas se aplicam, elas são não conceituais. Só que elas organizam isso para mim poder juntar um conceito com É literalmente pré-conceitual. Exatamente. Essa é a justificação do Kant ao racismo. Brincadeira. Perdi. E o que acontece? Então é o seguinte, o problema de toda a filosofia foi exatamente isso aí. Então, tipo, a gente postular a diferenciação entre essência e aparência vem disso aí. O Kant, como o idealismo transcendental, ele já mostra as condições de possibilidade do conhecimento, difere aquilo que realmente é ideal, ou melhor, aquilo que é puramente formal no nosso intelecto, tu consegue perceber o que é real. O que é real? O múltiplo que é dado pela sinopse dos sentidos. Ou seja, os sentidos eles nos dão um múltiplo incondicionado, que é real e independente de nós, que nos afeta. Que são os objetos externos no espaço externo, que o espaço é o nosso sentido externo. E é isso que vai criar o grande debate do idealismo alemão. Que essa conclusão inicial que começa o idealismo transcendental e a Revolução Copernicana do Kant, ela não vai ser aceita pelos idealistas alemães. E daí eles vão começar a se espelhar. São crianças que não aceitam o resultado que o Kant trouxe. Então eles vão começar a mudar. As primeiras recepções que o Kant teve da obra dele não foram muito boas. Inclusive ele se sente decepcionado. Porque teve alguns autores que ele gostava e falaram merda da obra dele. Porque na época foi um choque, porque ele simplesmente quebrou com o mundo. Ele separou a gente da coisa em si e quebrou com toda a visão, toda uma certa visão mística que a gente tinha do mundo. E então é o seguinte, a gente tem um contexto de um alemão que é o quê? Tem uma crise espiritual e o Kant ele vai lá e faz isso. Ou seja, o Kant ele aumenta a confusão presente naquela época. E daí que vai entrar o Fichte. O Fichte ele vai tentar reconstruir o idealismo transcendental, tentando, segundo ele, acabar com as insuficiências que o Kant deixou. Assim como Hegel tenta recuperar o ceticismo? Exatamente, porque o negócio é o seguinte, o Kant ele está conseguindo matar o ceticismo, que é o quê? Quando eu tenho uma diferenciação entre uma aparência e uma essência, eu tenho automaticamente o ceticismo, porque é o seguinte, como uma aparência que é simplesmente subjetiva, como eu tenho certeza que uma aparência que é simplesmente subjetiva está dentro de mim, vai bater com um mundo que é objetivo e está fora de mim. Isso é uma questão puramente estatística. Eu vou ter que rezar para essa conexão acontecer. Então essa conexão entre subjetivo e objetivo acontecia postulando Deus, postulando que a realidade ela tem que ser assim, acabou, ou chegando no extremo de dizer que eu não consigo saber a realidade, é isso aí mesmo, acabou. O Kant ele vai matar o ceticismo quando ele faz esse movimento. Ou seja, como eu tenho certeza que eu vou poder entender aquilo que foi dado para mim na intuição, porque a intuição ela já é organizada e tu tens uma conexão onde as categorias se aplicam à aparência. Então é o seguinte, o sujeito transcendental ele é o sujeito organizador desse múltiplo real intuído pelo sentido externo. Agora, a grande diferença entre o Kant e o Hegel, e assim que deve se ler Hegel, é que o Kant o Hegel ele vai ter que quebrar com a estética transcendental do Kant. Ele vai ter que falar assim, ó, se eu quiser voltar às coisas em si, se eu quiser superar o Kant, eu preciso quebrar com o ponto basilar da teoria dele.
a estética transcendental. Então o Hegel ele abraça o realismo transcendental. Só que ele vai ter que fazer algumas manobras para não cair num ceticismo absurdo e para não cair no Kant. E vai ser a união entre o ceticismo e o anticeticismo no próprio Hegel. Que vai ser a base da teologia num ponto futuro. Sim. E daí que o Hegel ele vai começar as complicações dele, que naquela linguagem altamente absurda, que é o que vai ser, a gente pode começar a falar pelo ciência da lógica. Esse é os trabalhos mais ignorados do Hegel, né? O pessoal adora ler o Fenomenologia. E é o mais importante, eles leem a Fenomenologia e não entendem nada. Ele escreveu Fenomenologia antes, mas depois ele escreveu o Ciência da Lógica, só que ele escreveu Ciência da Lógica exatamente para explicar aquilo que ele não explica no Fenomenologia. O pessoal pegou Fenomenologia, não conseguia entender e falou, cara, isso aí tá muito louco, pra mim você tá inventando coisa. Daí o Hegel falou, não, eu vou explicar. E ele faz o Ciência da Lógica. O Ciência da Lógica, ele vai consistir basicamente numa tese básica que é a ordem do ser é igual à ordem do conhecer, ou seja, o conhecimento e a existência, etc., o mundo, eles têm uma ordem igual. Então, o papo do Hegel é o seguinte, o problema do Kant foi achar que a razão era algo puramente da minha estrutura mental, era algo puramente do sujeito. Só que a verdade é, a razão está na própria realidade. Quando o Hegel faz isso, ele está, de certa forma, voltando a uma série de autores anteriores à filosofia. Sim, ele está explicitamente tomando o realismo transcendental. Ele está dizendo o seguinte, olha só, a realidade aqui se organiza sozinha, ela vai me dar isso aí. Porque o ponto do Kant não é que a realidade não se organizava sozinha. É que se ela se organizava, a gente não sabe. Só falando algo aqui. Então a gente viu que o Kant, com o idealismo transcendental, ele vai tentar romper o realismo transcendental. E o Hegel agora tenta recuperar isso, criando uma manobra teórica que não cai nas críticas do Kant, mas que também não resulte nas conclusões do Kant. É uma tergis que ele tenta fazer. Sim. Só que daí o Hegel fazendo isso é o quê? É o Hegel tentando recuperar o decaimento do espírito que está acontecendo na época. Porque, querendo ou não, o Kant, o pessoal já estava confuso espiritualmente naquela época. E o Kant ele vai aumentar essa confusão. Ele vai chutar o pau da barraca, literalmente. Sim, por bem ou por mal, o Kant fez isso. E aí que tá o grande negócio. O que é a ciência da lógica, né? A ciência da lógica é a dialética. Colocando em termos diretos, é a dialética, a famosa dialética do Hegel. A dialética do Hegel ela é infestada desses elementos espirituais. A tríade é o maior exemplo disso, né? A tríade ela não é a tese, a antítese e a síntese. Ela é uma representação mística que está presente no Hegel. Em todos os sistemas do Hegel. Todos, sim. Só que ela se traduz pelo principal, que é o quê? É o silogismo do Hegel. Basicamente é o seguinte, as tríades, o desenvolvimento da lógica, ele é nada mais que o desenvolvimento das categorias do entendimento. Só que o problema do Kant e do Hegel já começa aí. O Kant ele acreditava que a razão estava submetida ao entendimento. Isso na visão do Hegel, é claro. O Hegel ele fala o seguinte, o Kant acha que o entendimento ele cria um conceito, né, porque o entendimento ele tem um ponto em comum com a sensibilidade, então ele opera na experiência. O entendimento, ao criar um conceito, ele joga esse conceito para a razão. A razão, que é uma faculdade inferencial, ela vai pegar esse conceito e ela vai ligar esse conceito com outros conceitos. Ou a realidade, no caso. Não, por enquanto é o Kant. Ah, tá, desculpa. E daí a razão, ela junta um conceito com vários conceitos. Aí a gente tem uma teia inferencial. Então quando eu penso num conceito, eu já consigo pensar em outro. Eu não preciso me esforçar. Então assim, quando a razão ela faz isso, ela também cria outros conceitos nesse processo. Só que como a razão ela não participa da experiência, porque o que participa da experiência é o entendimento e a sensibilidade, ela cria conceitos que não são possíveis, que não são manifestáveis na experiência possível. São os conceitos da razão. Aí são Deus, alma, etc. Só que é o seguinte, o Hegel ele vai falar o seguinte, a razão ela não se submete ao entendimento.
É um entendimento que se submete à razão. Então ele fala o seguinte, o entendimento, ele, ao criar um conceito, ele precisa da razão para desenvolver o conceito. Que é exatamente isso, fazer essa ligação inferencial. Então é o seguinte, a razão, ela desenvolve o conceito de forma que exista a aplicação dele na realidade. Porque sem a razão, os conceitos eles não são possíveis de fato. E o problema da razão com o entendimento está exatamente na diferença entre a dialética e a lógica. O Kant ele vai retirar a forma como o entendimento opera é pela lógica. E a dialética e a razão pela dialética. Por isso que a dialética transcendental ela é a lógica da razão. Ela pega as ilusões da razão e corta elas e mostra que elas são contraditórias. Como a ideia de Deus, a de alma, etc. Aí o que o Hegel faz? Ele vai ter que unir as duas paradas. Ele vai unir a lógica e a dialética. Então a ciência da lógica do Hegel é exatamente isso aí, a união da lógica e da dialética. Sim, então é o seguinte... Porque o nome já diz, é a ciência da lógica. Ele vai pensar o modelo dialético. Sim. E daí, qual é a grande questão? A ciência da lógica ela é nada mais que as categorias do entendimento desenvolvidas pela lógica. Então a primeira parte da ciência da lógica é a doutrina da qualidade. Que a gente tem as três grandes divisões, né? Doutrina do ser, doutrina da essência e doutrina da noção ou do conceito, dependendo da tradução. Aí dentro da doutrina do ser, que é a primeira, o ramo do ser é o ramo da aparência. Então tudo que o Hegel está falando ali são coisas sensíveis do mundo empírico. Então dentro da doutrina do ser a gente tem a qualidade, a doutrina da qualidade, a doutrina da quantidade e a medida. A qualidade, ela começa primeiro com o ser puro e com nada. Né? Se eu pegar, imagine uma cadeira. Eu pego uma cadeira e eu abstraio todas as coisas que tem numa cadeira. Eu tiro todas as qualidades dela. Se ela é grande, se ela é vermelha, azul, verde. Eu tiro todas as qualidades. Se ela tem 4 pernas ou não. Aí eu pego só sobra nela quantidades. Eu tiro todas essas quantidades, porque essas quantidades sem qualidades nenhuma não representam porra nenhuma. E daí eu chego no ser puro. O ser puro... A quantidade deriva da qualidade. É aquilo que o Heidegger falava, é a pura presença ali. Não tem mais nada, ele é tipo um objeto imediato. Ou seja, ele não tem um outro conceito que media ele, só que ele é destituído de qualquer coisa. Que não a presença que tá ali. Sim. E eles contrapõem com nada. Porque o nada, o que é o nada? O nada é algo também destituído de qualquer conteúdo e ele é imediato. Sim. E aí que está o primeiro jogo do Hegel. Ele vai falar o seguinte, o ser puro e o nada, eles são apenas abstrações que eu faço. Eles não existem ontologicamente, porque eles são a mesma coisa. Só que o nada ele não existe ontologicamente. Mas ele é uma abstração do conhecimento. Ao ser puro, então ele faz parte do ser, por assim dizer. Sim. E daí a primeira coisa que o Hegel faz é colocar o devir. Ele vai falar o seguinte, vou introduzir um terceiro elemento que é o devir. O ser puro ele passa para o nada. Como assim? O devir ele é dividido em deixar de ser e vir a ser. Quando eu venho a ser alguma coisa, eu deixo de ser outra. Então, quando eu deixo de ser, eu vou pro nada. Quando eu venho a ser alguma coisa, eu vou pro ser puro. Só que daí a grande pergunta é, como uma coisa está se transformando na outra se elas são a mesma coisa? O Trendelenburg, ele tem uma crítica à lógica do Hegel e ele vai fazer essa grande questão. Por que isso acontece? Se essas duas coisas são iguais, por que uma está se transformando na outra? Eu acho que elas partilham de uma mesma essência e são algo em alguma instância o mesmo, mas existe essa forma, essa variação, que compõe uma mesma coisa. Muito parecido com o que você vê nos exemplos da Santíssima Trindade. Como assim? Em que sentido? Veja, você tem ali 3 substâncias formando o Deus por si. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Aqueles estados são interdependentes e interconexos, que formam a mesma coisa. Eles ora interagem de uma forma ou de outra. Quando Jesus encarna, exemplo, ele é o Filho. Quando o Espírito Santo vem ao homem, ele é então o Espírito Santo. Quando o Pai então profere a palavra, o dom e a palavra é o Pai que há de falar. No entanto, são uma mesma coisa. Em estados diferentes, ainda assim uma mesma coisa. E que se compõem um ao outro. Sim, exatamente. O Hegel, inclusive, ele vai se meter com isso depois. Isso é bem interessante. E esse é o ponto, essa primeira tríade, ela é exatamente isso.
Só que o Hegel ele coloca uma coisa a mais, que eu acho que é uma coisa que a gente só percebe mais pra frente, porque ele só explica mais pra frente, mas é uma parada que dá pra voltar agora, porque é uma explicação que pega em todo o sistema. Acontece que é o seguinte, do devir entre o ser puro e o nada, a gente vai pro ser aí, né, que é o ser determinado. Que é o ser com qualidade, é o primeiro ser, o mais simples. É o que tem ensiedade, ele é em si alguma coisa. Só que daí, acontece que é o seguinte, as categorias do Hegel, elas funcionam ao contrário. Elas são retroativas. Como assim? É que é o seguinte, quando eu estou remontando as categorias, eu estou pegando a mais simples e indo para a mais complexa. Porque é o seguinte, o devir ele vai suprassumir. O que é suprassumir? É eu pegar os dois conceitos, o nada e o ser puro, juntar eles e cancelar eles. Tipo, eu cancelo. O novo objeto é uma coisa nova. É tipo o ser aí, o ser determinado. Ele é diferente do nada e do ser puro. Só que ele mantém o nada e o ser puro dentro dele. Ou seja, ele continua o movimento. Ele tem a negatividade e a positividade dentro dele. Só que a grande questão tá aí. É que é o seguinte, as categorias do Hegel elas começam a mais simples e a mais complexa. Mas o que existe na realidade é a mais complexa, não a mais simples. A mais simples é a abstração. Então o que está acontecendo aqui é a retroatividade das categorias. Então, por exemplo, o ser aí, ele é nada mais que a finitude. Ele vai se mostrar como a finitude. Por que ele é finito? Porque ele tem um limite. Ele se define no infinito. Exatamente. E aí que está o grande passo. O finito se define no infinito. O infinito vai aparecer como o ser para si. O ser para si contém a finitude dentro dele. Tanto que o ser para si define o ser aí. Exatamente. Exatamente. E aí que tá a grande pergunta quando o pessoal vê o Hegel falando para si, em si, etc. O para si é só pensar da seguinte maneira. O para si é tipo como se fosse uma bola grande, onde ele se autodefine. E define o que está dentro dela. O em si seriam todas as outras bolinhas que estão dentro desse para si. E elas estão uma em contraposição com a outra. E elas, por si só, não conseguem se definir. Elas precisam desse conjunto. Se trata de um sistema, e o em si são elementos que compõem o sistema. Se define por si só. Sim, sim. E daí que tá os dois momentos do para si, né? É o momento de repulsão e de atração. Na repulsão, o para si ele se autodefine. Quando ele repudia o em si. E na atração, ele define os outros, quando ele aproxima o em si dele. Porque aí que tá a questão. O que existe, de fato, é o ser para si. Ele é o ser complexo. O ser em si, ele é uma abstração. Porque ele é pura potencialidade. Porque ele é finitude. Exatamente. E daí o que acontece? Muitos filósofos, eles ficaram apenas nessa filosofia da finitude. O que o Hegel tá fazendo, ele tá levando a mais. Ele tá falando que a gente tem que sair dessa filosofia da finitude e chegar no infinito, que porque se a gente levar só a finitude, a gente cai no que o Kant falou. E aí não adianta nada que ele tá tentando fazer. Exatamente. E daí, qual a sacada? Se o que existe é o ser para si, e o ser para si ele define o ser em si, como do ser em si eu arranquei o ser para si? É retroatividade das categorias. O que está posterior age retroativamente no anterior. Ou seja, o ser em si ele só faz sentido no ser para si. A gente pode conceber de fato que a gente deduz a infinidade da finidade das coisas. Que a infinidade é o eterno. Tá acima das coisas que são finitas. Sim, mas e daí que tá os dois processos do Hegel. Pra gente chegar, por exemplo, na infinidade, partindo da finitude, a gente está fazendo um processo de prosilogismo, que é o silogismo ascendente. Eu saio de um conceito menor e chego num conceito maior por inferência. Quando a gente sai da infinitude para a finitude, que é quando a gente descobre o que está por trás das coisas, a gente está fazendo um epsilogismo, a gente está indo de um conceito maior para um conceito menor. A dialética está exatamente nisso aí. Porque como a razão é uma faculdade inferencial, ela faz silogismos, ascendentes e descendentes. E é isso que ele está mostrando. Ele está mostrando, ó, o silogismo ele é feito a partir das categorias. As categorias são o quê? Funções de juízo. Então eu tenho juízos, e eu estou organizando esses juízos em inferências. Que operam de forma ascendente e descendente. E Sim. Aí você tem a relação do finito e infinito, de forma definida. E daí que começa as grandes complicações do Hegel. Basicamente a gente chega quando a gente chega no infinito, a gente zera a qualidade. Aí depois a gente vai para a quantidade, né? A gente tem
alguns aspectos da quantidade, a quantidade como número, a quantidade como extensividade, etc. Até que a gente chega na quantidade, na união da quantidade e da qualidade. O que o Hegel vai mostrar é o seguinte, que a união da qualidade e da quantidade é a medida. O nome já fala por si só, é a medida, né? Eu só posso medir uma quantidade se tiver uma qualidade. Só existe média entre dois caracteres, não tem média de um caráter só. Exatamente. E aí que tá a grande questão, né? Quando a gente analisa alguma coisa, a gente analisa com quantidade e qualidade. A gente não pode só ficar na quantidade. Porque se a gente banalizar a qualidade, a gente tem uma forma de mal infinito, que é a análise puramente quantitativa. E a gente pode ser levado a coisas que não existem de fato qualitativamente. A análise puramente quantitativa, ela cai num critério falso. Que ela vai definir algo que ela não pode definir. Um dos exemplos mais engraçados é olhar artigos de economia aleatório, onde o cara só inventa um lero-lero de quantidades ali, matemática, coloca um montão de matriz do caramba e no fim a teoria dele não quer dizer absolutamente nada. Tipo, todos os trabalhos de doutorando e mestrado que você costuma ver? Sim. Sim, exatamente, com referências absolutamente nada a ver, conclusões totalmente desligadas. Apenas o cara que não entende o autor que ele mesmo citou, só zap. E tem trabalhos que são apenas avaliação quantitativa das coisas. Então, exato, que não dá. Avaliação quantitativa da bibliografia. Eu chamo isso de zap em si. O desenvolvimento da categoria de qualidade com quantidade, a bibliografia com autores que não estão ali, mas eu citei. É que na verdade chama bibliografia infinita isso. Entendeu? E aí o cara que tá lendo, ele vai definindo que realmente faz parte da matéria, não, ele é a finitude da coisa. Ele é o cara que tá definindo o que é em si, o que não é. Exato. E depois da medida a gente tem a essência. A essência é a coisa mais tricky do Hegel. Só que acontece que é o seguinte, é que a essência, ela é o que está por trás de toda a aparência. E o Hegel ele vai falar, bom, para chegar na essência é puramente diferencial, porque aí que tá a grande questão. Ele vai realmente enfrentar o Kant agora. Porque é o seguinte, a aparência é algo puramente sensível, ou seja, toda medida, toda a doutrina do ser é uma doutrina da sensibilidade, basicamente, da aparência. Porque até a medida ela é sensível, que é um bagulho totalmente rico, cheio de qualidades, quantidades, grau, intensidade, extensidade, etc. Agora, quando a gente chega na essência, a gente está falando de uma atividade agora puramente diferencial. A gente está chegando nela pelo pensamento. Então a essência ela já não aparece mais pra gente como a aparência aparece. E ele vai falar o seguinte, só que a aparência e a essência elas têm uma ligação. E essa ligação é uma ligação essencial. E a ligação entre as duas é o seguinte, o essencial se define em primeiro momento pelo inessencial. O inessencial é a aparência. E o essencial é a essência. E o meio termo entre essencial e inessencial é a reflexão. Então, o que é a reflexão? A reflexão é a maneira pela qual a essência ela se põe. Só que a essência se pôr... A consciência da essência é a inflexão. Ela se coloca como reflexão. Exatamente, porque aí que está o grande jogo, né, do Hegel, que é o pôr e o pressupor. Que é outra parada que as pessoas têm dificuldade. A essência, quando ela se põe, ela mostra que, na verdade, ela pressupõe outra coisa. O pôr e o pressupor da essência é nada mais que a essência retornando para si mesma, porque ela está tentando se definir. Então ela só vai se definir, a essência se define pela própria essência. Só que o pôr e o pressupor dela, exteriorizados, geram a determinação de alguma outra coisa, a determinação do inessencial. Então a reflexão é basicamente o seguinte, a reflexão é a essência, como se ela tivesse o Hegel na lógica menor, né, que é a lógica da enciclopédia das ciências filosóficas. Ele dá um exemplo que é o seguinte, é como se a essência ela brilhasse, é como se a gente olhasse para a essência e ela brilhasse na nossa cara. Esse brilho que ela dá na gente é a aparência. Então é como se a aparência fosse a manifestação da essência. E por isso que daí o Hegel ele vai conseguir fugir do ceticismo de certa forma. Que é como? Por isso que a aparência em Hegel é com der Terslang e não Versnuff. Exatamente.
a aparência no Hegel, ela vai ser o quê? Ela tem o que o Zubiri ele classificou de uma das melhores formas possíveis. A aparência essencial. Ou seja, toda aparência é a aparência de uma essência. Sim, porque ela é um reflexo da essência. Então, não é que eu preciso não é que eu preciso rezar para que a aparência que está na minha frente bata com um conhecimento objetivo do mundo. É porque o mundo que forma a minha aparência já bate com essa essência. É o mundo ali que me garantiu esse isomorfismo. O isomorfismo tá ali. E as duas coisas elas batem junto. O ato de limitar a aparência com o que você tem. Com a essência da coisa. Na verdade, o isomorfismo é colocar, igualar a ordem do conhecimento com a ordem do ser. O isomorfismo os dois eles têm a mesma forma. Apesar de que eles. Essa ideia, né? O isomorfismo eles têm a mesma forma, mas não o mesmo conteúdo material, né? Por isso que ocorre a equação. Exatamente. Por isso que é uma equação, não uma identidade, né? Como alguns querem. Porque se fosse uma identidade, eu pensaria no unicórnio e o unicórnio apareceria na minha frente. E daí a manobra do Hegel. E daí começam as grandes manobras do Hegel, porque a essência ela é nada mais que o desenvolvimento das categorias de relação e das categorias de modo. E o ponto do Hegel é o seguinte: ele vai fazer algumas diferenciações que a essência faz. Basicamente, é um ponto em que a essência ela se mostra ser o fundamento das coisas. O fundamento é como se fosse o chão que eu piso. E todo o resto é fundado por aquilo ali. O fundamento é quando eu cavo e eu acho esse chão. A essência como fundamento é diferente da essência como algo geral. Dando um exemplo aí, é a diferença que o Marx faz entre o trabalho ser fundamento do ser social ou o trabalho ele ser a categoria geral. O trabalho ele é só um fundamento, ele é o pontapé inicial. Ele é o que tem que estar sempre ali. Só que ele não é o centro da coisa. Por mais que o trabalho, ele de certa forma funda o capital. Se os humanos não tivessem essa característica de trabalhar, não teria capital. Porém, o capital é a categoria geral do sistema, não o trabalho. Sim, então, o trabalho é o que dá o start. Mas o centro da coisa é o capital de fato. As pessoas subvertem isso. E daí, o que acontece? Por ter essa diferenciação vinda do Hegel, que a gente tem distinções altamente precisas, né? Uma das coisas interessantes é que como a essência ela vai dar a relação de causa e efeito que a gente vê no mundo. E o Hegel também vai responder o ceticismo humeano. É o seguinte, as categorias de modo, elas são 3. Que é substância, que é aquilo que alguma coisa é, né? A causalidade, né? Que são nossos juízos hipotéticos, e a categoria de comunidade, que é a ação recíproca entre as coisas. Então é o seguinte. O Zubiri comenta sobre a causalidade. Eu lembro disso. Assim, o comentário do Zubiri sobre causalidade é bem interessante. Ele na verdade, transpõe causalidade num novo nível altamente absurdo. Sim, eu tentei ler e fiquei bugado. Na época eu lembro disso. Eu entendi mais ou menos, mas fiquei bugado. A causalidade no Hegel, ela aparece como... Isso é uma coisa interessante. O efeito em Hegel, ele retroage à causa. Porque a substância ela é uma coisa... a substância, ela necessariamente, ela cria um acidente. Porque a substância ela é aquilo que permanece mesmo com a mudança dos acidentes. Essa substância, a permanência da substância. Quando a substância causa o acidente, ela tem uma conexão necessária com o acidente. Ela precisa de um acidente para ser substância. E o acidente aparece como efeito. Então, assim, se eu pegar o próprio acidente e tentar definir ele, eu estou dando substancialidade ao acidente. Então, tipo assim, é como se a causa ela fosse pura substancialidade, ou seja, pura forma. O acidente, ele vai dar o conteúdo da causa. Porque a substância como causa, ela precisa de um efeito. Então é o seguinte, a substância ela só existe pelo aquilo que é posterior. Pelo aquilo que é o efeito. É basicamente o seguinte, eu não posso ser a causa de algo se eu não tenho um efeito. E aí que está a sacada do Hegel. O efeito, ele aparece depois. O efeito completo, ele retroage na substância, dando ordem na substância. Então é o seguinte... Porque ele indica a causa. Exatamente.
É como se ele desse um significado para a causa. Tipo assim, a causa até então não tinha significado até que o efeito aparecesse. É como o seguinte, é como se a gente tivesse um sistema de equação linear. Tipo, a gente resolve o sistema lá com as incógnitas, né, as incógnitas x, y, z, e a gente vai ter um resultado para x, y, z. A adição de uma nova equação com uma nova incógnita muda o resultado do sistema. Então é o seguinte, a nova equação é o por do efeito, ele se põe. O pressupor do efeito é a incógnita que está dentro dessa nova equação. Essa incógnita vai mudar o resultado do sistema, tu vai ter que calcular de novo o sistema, porque tem uma nova incógnita. Então tem uma atualização ali naquele momento. Exatamente. E aí que está a atualidade das coisas. Então tu tens a atualidade e a possibilidade, elas entram aí. Porque o efeito, como puramente possível, ao se postar-se, ele se torna atual. E torna possível aquilo que era atual, que era a substância, que ainda não era causa, com a própria substancialidade, que é a substância não sendo causa, ela se torna possível, e o que se torna atual é a substância como causa, por causa do efeito. Então aí o Hegel ele já mata modo e relação de uma vez só. Porque relação vai depender de atualidade e possibilidade, sobre algo ser contingente ou não, ou é basicamente isso. Vamos resumir aqui. Então é o seguinte, o Hegel, quando ele faz esse movimento na essência, ele junta as três paradas. As categorias de relação e de modo. Até que ele vai chegar ele vai mostrar, isso aqui é a relação recíproca, que o efeito tem com a causa. O efeito está retroagindo a causa, ele está fazendo tipo o contrário. Então é o seguinte, o feudalismo ele só passa a existir depois que ele é limitado. Limitar é determinar alguma coisa. Ele só é determinado quando o capitalismo nasce. Então é o seguinte, o feudalismo só faz sentido depois que o capitalismo nasce. Porque o feudalismo ele tem várias formas. Ele tem desde aquela forma mais primitiva de comuna até as formas mais complexas de mercantilismo, pirata brigando no mar, o Estado moderno nascendo. E porque é uma essência que está aparecendo de várias formas. Porque é isso que o Hegel está fazendo, ele está pegando um conceito e esgotando ele está pegando um conceito e colocando todas as formas desse conceito. É o efeito feudalismo retroagindo a diversas causas. Ou melhor, a causa feudalismo retroagindo ao efeito que é o capitalismo. É verdade. Porque a causa... No momento posterior você subverte a relação porque ela sofre atualização de fato. Sim, e daí o que acontece? Quando o capitalismo ele nasce, ele está pressupondo uma série de coisas. O que ele está pressupondo? Ele está pressupondo o feudalismo. E o por dele já pressupõe uma série de coisas. Então é o seguinte, o feudalismo ele reage ao capitalismo quando ele nasce. Porque ele tem a conclusão ontológica dele. E o capitalismo, quando ele nasce, por isso que eles são uma continuação. Porque o capitalismo ele se diferencia do feudalismo, porque pela primeira vez no capitalismo a gente tem o capital como sujeito histórico. Porque existia o capital, existia a terra lá, etc. Só não era o centro da sociedade. Não era o sujeito histórico, exato. E daí no capitalismo o capital é o sujeito histórico. E ele que está se desenvolvendo. Então no Hegel, quando a gente chega nessa relação recíproca, a gente chega numa relação absoluta. Que é essa relação de totalidade. Porque a substância ela mostra a totalidade. Qual que é a totalidade? É nada mais que um montão de coisas se definindo. A substância é o que? A definição. S é P, é um juízo. A gente compreende de uma maneira tanto acidental, mas a definição está na substância. Não está no acidente. Exatamente. E daí o que acontece? Bom, a gente chega nessa... Agora o Hegel ele vai retroagir tudo. O que ele vai retroagir tudo? Ele vai chegar... Agora a gente já pegou a essência e a aparência. Ok. Agora o que ele vai fazer é o seguinte. A dialética ela vai definir o próprio método. Porque dialética não é um método. Ela é quem define o método. Ou seja, sim. Ela vai... Existem métodos dialéticos, não existe a dialética como método. Exatamente. E esse é o grande erro das pessoas. Eles vão interpretar a dialética como uma série de regrinhas que você tem que seguir para chegar a uma coisa. Não, ao contrário. A dialética é um método criativo. É mais uma técnica filosófica do que um método propriamente falando. Exato. Como o ZAP da tese, antítese e síntese. Os caras insistem nisso. Que é o maior meme de todos. É só perguntar o seguinte. Vocês levam a sério qualquer filósofo que pensa em termos de tese, antítese e síntese? Eu não levo. Mas agora, o que é essa tríade, então, no Hegel? O Hegel vai explicar.
Ele vai explicar a relação entre conceito, juízo e o silogismo. O conceito é o que está em função do juízo. Ele é a regra pelo qual eu consigo aplicar num juízo. O juízo é o que, digamos, contextualiza inferencialmente um conceito. Ele define o conceito. Porque tu define um conceito numa inferência. Tipo, por exemplo, eu digo, aquele cara ali é um boi. Quando eu tô dizendo que ele é um boi, eu não tô falando que ele é um boi de verdade. Ele não é um cara com chifre pastando ou algo do gênero. Ele é um cara forte. Tu sabe disso pelo contexto inferencial que eu dei. Então é o seguinte, o juízo, o conceito está sempre dentro de um juízo, que o juízo ele tem uma função no silogismo. Então o que o Hegel está dizendo é o seguinte, agora a gente chega na doutrina do conceito. O que é a doutrina do conceito? É o conceito do conceito. O conceito do conceito é o seguinte, agora eu vou definir todas as formas de silogismo que eu construí isso aqui. E daí, por exemplo, os silogismos relacionados... Tipo assim, no silogismo a gente tem 3 formas essenciais. Que é a singularidade, a universalidade e a individualidade. A particularidade. Universalidade, singularidade, particularidade. A singularidade é nada mais que alguma coisa individual. É o que o Peirce chamava de firstness. O que é o firstness? É alguma coisa destituída de conteúdo normalzinho. Tipo, por exemplo... É a primareza de fato. Exatamente. Deixa eu pensar assim, por exemplo, uma pedra na minha frente. Essa pedra sem conceitualização. Tipo, é só pensar, pedra. Esta pedra. Tipo, o esta como indexical, ela não está indicando uma frase, ela só está sinalizando que tem alguma coisa na minha frente. Esta pedra. Este ser pedra que está na minha frente é um singular. Ele ainda não está conceitualizado. O particular é a qualidade do singular. Ou seja, então, por exemplo, pedra. Exatamente. E o universal é o que se junta com o singular. Então pode-se dizer o seguinte, que o universal é nada mais o particular, o singular e mais o universal dá o particular. Porque o particular, ele é aquilo que une o singular e o universal. Então um particular é como se fosse um singular com qualidade. Então tipo, dando um exemplo clássico aí de silogismo todo homem é mortal. O que é todo homem? Todo homem eu tenho um universal que está conectado com uma particularidade. Ou seja, todo homem, universal, e o mortal, que é uma particularidade, uma qualidade. Depois eu tenho Sócrates é homem. Um singular é um particular. Sócrates, essa pessoa singular, é um homem particular. E depois eu tenho a união do universal com o singular. Sócrates é mortal. Eu tô unindo aquela qualidade que é de todos os homens e tô colocando num singular. Então eu tenho essa relação entre o singular, particular e universal. Esse juízo que eu fiz é o juízo o juízo de UPS, né? Que é universal, particular e singular. Que a gente pode ler o seguinte: o universal é particular, o particular é singular e o singular é universal. E tem a inversão disso. Exatamente. Que daí começa a punhetagem do Hegel. Porque ele fica falando toda hora de em si, para si, etc. Porque ele vai invertendo a ordem do silogismo. Então primeiro ele começa com universal, particular, depois singular. Depois ele inverte. Ele faz singular, particular e universal. Depois particular, universal e singular. Isso, ele vai da USP para SOP e da SOPRA para USP o tempo todo. Sim, e ele fica brincando aí. Pra quem gosta da Universidade de USP, agora vai ficar com isso na cabeça. O cara vai entrar toda hora e falar, porra, o silogismo do Hegel. Perdi. Então ele fica mudando, em si, para si, porque assim, porque a negação do não sei o que, ele tá fazendo isso aí, ele tá fazendo silogismo. Ele tá mudando as figuras do silogismo. Então o silogismo que define a aparência é o silogismo da existência. É o silogismo da existência não porque ele garante a existência de alguma coisa, mas é porque ele fala simplesmente da existência imediata das coisas. É um silogismo contingente. É o silogismo que a minha avó faz quando ela tá fazendo compras. E ela tá pensando, tal produto é assim, eu devo comprar tal produto, não sei o quê. É um silogismo contingente sobre a realidade. Ou seja, quando o Hegel ele faz isso aí, ele tá dizendo o seguinte: eu consegui mostrar que até mesmo o silogismo de uma pessoa normal bate com o mundo.
Até mesmo aquela parada, aquele raciocínio mais retardado que tu tens, e tu nem percebe que tens, e ele tá batendo com o mundo. Então o silogismo de existência é dividido em dois, né? O silogismo qualitativo, que é o da qualidade, e o silogismo quantitativo, que é o da quantidade. Depois disso, a gente tem um silogismo de necessidade, que é o silogismo da essência. O silogismo da necessidade ele é uma forma mais complexa do silogismo de qualidade. Ele tem as mesmas figuras, basicamente. Só que ele vai mudar na relação que existe dentro dessas figuras. Então a gente antes tinha universal, singular e particular. Que era U, S e P. USP. Só que agora a gente não vai ter só U, S, P. A gente vai ter U, abre um parênteses, SP. Ou seja, dentro do próprio universal, antes de começar o silogismo, já existe uma conexão necessária e imediata entre ele e o singular e o particular. Ou seja, é exatamente o que a essência faz. Ela não pressupõe alguma coisa. A reflexão da essência é o quê? É o pôr e o pressupor. Então, no ato de pôr do universal, ele já pressupõe o singular e o particular numa relação específica que eles têm. É por isso que quando qualquer pessoa faz o silogismo, ele se faz real. E qualquer silogismo é real de fato. Porque ele tem essa pressuposição. É o que fundamenta isso. Sim. Então, porque a gente tem um silogismo contingente, né, o silogismo da existência? Porque ele é contingente. Porque é um silogismo imediato. O universal, o particular e o singular estão simplesmente conectados por algo imediato. Agora, quando eu falo o seguinte, eu chuto uma bola e dá a forma de uma parábola. O que está por trás de tudo disso aí são as leis da mecânica clássica. Então é o seguinte, entre o universal, o particular e o singular, então a gente tem essa conexão entre as leis que conecta eles, um pressupondo o outro. E esse é o grande movimento do Hegel. É o seguinte, ele vai fazer o seguinte, como eu posso me referir à realidade? Como eu estou falando com a realidade? Por causa que eu tenho a doutrina do conceito. Então é o seguinte, para mim chegar numa essência, o movimento inferencial que eu faço é esse aí. Eu vou precisar de um silogismo de necessidade, que vai mostrar as mediações que existem entre aparência e essência, entre os universais, singulares e particulares, e vai me conectar com aquilo que de fato está na realidade. E essa ordem é garantida por quê? Porque a razão está na própria realidade. A idealidade, o idealismo absoluto se caracteriza por isso. Porque a idealidade, a formalidade racional já está na própria realidade. Então quando eu abstraio um momento da realidade, tipo, eu pego um pedaço da realidade, esse momento continua numa totalidade. Independente de qualquer coisa. Por quê? Porque ele continua numa totalidade. Porque é um momento ideal no real. Porque o ideal e o real são a mesma coisa pro Hegel. Isso é a força da eternidade das coisas. E permite essa relação. Exatamente. Por isso que o Hegel ele tira da infinito. Por isso que ele fala, o finito é nada mais que o momento ideal do infinito. É aquela ideia dos gregos de que eles falam, o maior dom do homem é pegar momentos do tempo e lançá-los na eternidade. É essa a questão. É esse exatamente. Exatamente. E o segredo do sistema do Hegel está exatamente nisso. É porque o Hegel ele só fala isso no final, e o pessoal não chega a ler o Hegel até o final. E quando o Hegel ele chega no final, ele mostra isso aí. Esse é o grande segredo. Toda essa palhaçada que ele está falando, de para si em si, negação do outro, a negação do não sei o quê, é exatamente isso, é um silogismo. São silogismos. Então ele está sempre invertendo a ordem do silogismo. Ele inverte em pelo menos 3 ordens, porque ele é viciado nesse negócio de tríade. É legal explicar um pouco sobre a negação, porque o ser já ficou completamente inteligível, mas a negação o pessoal não entende isso direito. Eles acham que a negação literalmente só falar, tal coisa não é. Não é bem isso. A negação, por exemplo, isso aí já é bom contrastar com isso, né? O pessoal entende negação apenas como algo não é. Isso aí é negação puramente formal. Então quando eu simplesmente falo, isso não é isso, acabou, eu estou sendo apenas formal. Isso pode ser equiparado ao que o Hegel chama de negação em geral. Ele fala que a negação em geral é a pura diferenciação compatível. É tipo assim, uma pedra ela é diferente da chuva, mas as duas são compatíveis. Pode ter uma pedra enquanto está chovendo. Agora, a negação dialética mesmo, que é a negação determinada, que ele vai expor melhor na fenomenologia, mas a negação determinada é a negação entre dois objetos de mesma categoria, o que torna eles incompatíveis. A negação determinada é uma incompatibilidade material entre as coisas. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo absurdamente simples. Quando o Hegel coloca em outro contexto fica mais complexo, mas dando um exemplo super simples é o seguinte.
algo não pode ser um triângulo e um retângulo ao mesmo tempo. Porque os dois eles têm a mesma categoria, que é a geométrica, e isso torna eles materialmente incompatíveis. A incompatibilidade material deles faz com que eles procedam por uma relação de mediação com o universal. Então é uma negação dialética da coisa, não uma negação formal da coisa. Exatamente, porque quando eles têm uma incompatibilidade material, eu preciso saber qual é a mediação que eles têm com o universal. O universal é a geometria, a mediação que eles têm é essa relação espacial. E a incompatibilidade se dá por causa disso aí. E a incompatibilidade, só que quando ele faz essa negação, ele está incluindo as duas coisas numa. Ele não está simplesmente descartando. E aí que está o negócio dele, o Hegel. Ele não, porque o que é a contradição do Hegel, né? A contradição do Hegel é a união da contrariedade aristotélica com a contradição aristotélica. Porque o que é a contradição aristotélica? A contradição aristotélica é quando eu predico P e não P da mesma coisa. Tipo, o Rodrigo é azul e não azul. Isso é uma contradição. Sim, a forma mais óbvia de contradição. Ela é direta, literalmente direta. O contrário é quando eu tenho alguma coisa que é o inverso da outra. Tipo, por exemplo, o preto e o branco. Hegel vai falar o seguinte: o preto, ele vai falar o seguinte: o problema da Aristóteles é que ele não definiu as duas coisas em termos da outra. Que é a contrariedade. Exatamente. Ele vai falar o seguinte: o preto, ele é um não branco, ou seja, já é contraditório do branco. Só que ele se torna contraditório do branco porque eu estou pensando os dois numa totalidade, eu não estou separando os dois. Então se eu separo os dois, se eu tiro a universalidade deles, que é a cor, por exemplo, eu só penso os dois em termos separados, eles são só contrários. Quando eu digo que eles estão juntos, ou seja, eles estão na mesma categoria, é a incompatibilidade material. Que é o quê? O preto, é necessariamente um não branco. Ou seja, ele é contrário e contraditório de branco. Porque o problema que o Hegel tem com o Aristóteles é que o Aristóteles ele vai deixar as paradas meio fixas. Por isso que o Hegel ele muda a ideia de substância. Então, por exemplo, o espírito em Hegel ele não é uma substância, ele é um sujeito. Que dá aquela ideia de que a negação do conceito pressupõe o conceito. Então, por isso tem a contradição e a contrariedade coexistindo. Exatamente. Porque ele está se definindo por essa maneira, ele está se definindo negativamente. E o problema é o seguinte, é que tu tem essa ideia como tem a totalidade. Tu pensa, tipo, todas as coisas elas estão juntas e relacionadas. Pergunta entre parênteses, tem a ver com o não eu do Fichte? Tem. Um dos primeiros passos da fenomenologia do espírito já começa aí. Porque, tipo assim, o que é o eu e o não eu do Fichte? O eu é o cara que se põe para representar o mundo. O não eu é aquilo que ele recebe do mundo. O eu absoluto é o que engloba o eu e o não eu. É como se o seguinte, se eu parasse e pensasse o seguinte: eu tô aqui pensando. Agora eu tô vendo uma parede. Essa parede é não eu. Quando eu olho pra mim e pra parede, tipo no pensamento, é como se eu virasse o eu absoluto. É como se eu virasse o próprio Deus que armazena essas duas coisas. O que é o eu absoluto no Fichte? É a percepção. O Hegel, na fenomenologia do espírito, ele vai fazer isso aí. Quando o espírito ele chega na habilidade da percepção, que é uma forma de consciência mais evoluída, ele está juntando o eu e o não eu. Que como ele está juntando isso pelo eu perceptivo. O problema do Fichte, que era a crítica que o Hegel tinha ao Fichte e ao Kant, é que é o seguinte: o eu do Fichte é um eu puro. Porque a gente fala, não existe eu puro, porque eu puro é um eu destituído de coisas, de conteúdo. Ele fala, eu só existe mediante um conteúdo. Como o próprio Russell dizia, né? Consciência de algo. O eu existe em razão das qualidades. O eu ausente das qualidades não é eu. Ele pode ser um ser, exatamente. Mas é o eu. Exatamente, porque o eu ele precisa exatamente disso. Então é o seguinte: o eu aperceptivo, que é o eu que engloba o eu e não eu, ele precisa dessa negatividade. Por isso que o Hegel vai falar o seguinte, que a consciência é um ser para si. Por que ele é um ser para si? Porque ele engloba o em si. O que é o em si? É o algo e o outro. O que é o algo e o outro? O eu e o não eu. Sim, então ele negativamente se concebe e aí ele se torna justificável. Exatamente. É o mesmo processo. O ser em si ele está sendo definido pelo ser para si. O Hegel ele tá emitindo o mesmo processo. Primeiro a negação, e aí a negação afirma algo. Aquela coisa, você tem nothing, less than nothing, something. Exatamente. O Zizek ele vai fazer isso aí. Tipo assim, o problema é que quando a gente pensa no nada, a gente não pensa que existe algo menos que nada. Então é o seguinte, a gente quer fazer uma dicotomia muito forte, porque esse é o bagulho do Ocidente, ele quer fazer uma dicotomia muito forte entre o ser e o nada, e ele quer partir pelo ser.
Vou, na verdade, ser parte do nada. Exatamente. E o Hegel, ele mostra uma parada que é interessante, que é o quê? O nada transfigurado, tipo assim, o nada absoluto obviamente não existe. Só que também o ser absoluto, o ser puro, também não existe. Os dois não existem. Parênteses Shed aqui, quem conhece de mistagogia e de orfismo, helenismo, etc., e até mesmo de egiptologia, ou seja, religiões em geral antigas, sabe que tem o conceito da díade, que é o nada não definido, e é ele que define as coisas. Então talvez Hegel pode ser influenciado misticamente por aquela proximidade que ele tem com o hermetismo iraniano. Sim, é o mais provável. É o mais provável. Porque é o seguinte, é muito estranho o Hegel naquela época ele começar a falar de nada, vamos ser sinceros. Porque a gente digamos, uma metafísica muito positiva. Inclusive uma metafísica que quase esqueceu o ser. Né? Então, mas é porque o Hegel estava aqui de piladaço no hermetismo. Isso aí ia ficar claro quando você entende o sistema dele. Sim, quando o Hegel ele mostra, digamos, o lado mais mágico dele. Porque o Hegel realmente fazia magia e o cara falou, nossa, os caras aí estão certo. Tanto é que o Hegel ele tem muita referência à filosofia grega. Né? Ele diz que a referência que ele faz à filosofia grega é o ser para si. Na história da filosofia ele fala o seguinte, ó, eu tirei o ser para si do... Como é que é o nome do cara lá do rio que o cara não entra no mesmo, duas vezes no mesmo rio? Heráclito. Heráclito. Quando ele fala isso aí, ele tira do Heráclito. O que ele tá dizendo? É o seguinte, ó. Eu tenho o fluxo, esse movimento infinito, por exemplo, o movimento infinito do ser em si, que é a finitude se multiplicando, tentando se autodefinir. Ela fica infinitamente na finitude. O que ele tá dizendo é o seguinte, ó. É quando tu entra nesse rio, esse rio, ele é um movimento, é um fluxo. Só que ele tem um momento de estasis. Que é o quê? Ele é um rio ainda. Ou seja, mesmo mudando, ele é um rio. Então tu tem tipo um movimento infinito dentro de alguma coisa que controla isso aí. Que é o quê? É o ser para si. É o movimento infinito que gera a definição da coisa. Quando você coloca a pedrinha no rio, ela contorna a pedra com a água e fica aquele calinho ali e toda a água passando em volta da pedra. Exatamente. É o ser para si e o ser em si. E o Hegel ele tira essas coisas dos gregos. E o pessoal não percebe isso, mas ele tira muitas coisas dos gregos. Porque o Hegel ele tá juntando as duas tradições. Porque é o seguinte, o Kant ele tentou matar a tradição moderna e a tradição antiga. O Hegel ele tá tentando juntar a tradição moderna e a tradição antiga. Então a discussão Hegel e Kant é uma discussão em cima disso aí. É uma discussão absolutamente ampla. É uma discussão entre sistemas completamente opostos, entre realismo transcendental e idealismo transcendental. Exatamente. E o idealismo absoluto do Kant, do Hegel, ele tem que ser entendido através do Kant por causa disso. Porque em cada momento do Ciência da Lógica, o Hegel está se opondo ao Kant. Na fenomenologia do espírito, no início dela, o Hegel ele vai se opor ao que ele chama de teorias dualistas, ou melhor dizendo, teorias de dois níveis representacionais. Que é o seguinte, uma teoria de dois níveis representacionais é quando tem um sujeito e um objeto e eles são mediados pelo conhecimento. É o que ele chama, é o que o Brandon chamou de modelo instrumento mediador. Que eu tenho um instrumento, o conhecimento ele funciona como um instrumento. Só que daí o Hegel fala o seguinte, se eu tiro o conhecimento não tem nada ali. Ele fala, então o conhecimento não é tipo algo feito para eu entender a coisa, é algo que eu estou fazendo. O próprio sujeito se colocando na realidade, ele está conhecendo. Quando eu retiro o conhecimento, eu retiro o sujeito. E daí eu crio o ceticismo. Por quê? Porque se o sujeito e o conhecimento são coisas diferentes, então eu tenho que ser cético sobre qualquer outra coisa. Porque se eu tirar o conhecimento, o objeto vai estar lá. É como basicamente o seguinte, essa objeção do Kant ao Hegel. O Kant ele fala o seguinte, se eu tirar o sujeito transcendental da equação, não existe aparência, porque a aparência é a maneira como o objeto está presente para mim. Hegel ele vai dizer o seguinte, isso que o Kant está fazendo é transformar o conhecimento num meio para se chegar na aparência. Então, obviamente, que se eu tirar a aparência do conhecimento, eu vou cometer o erro. Então é o seguinte, o erro tanto do Kant por Hegel, o erro tanto do Kant quanto dos outros filósofos foi tomar o conhecimento como um meio. Sim, então, quando na verdade, pro Hegel, a aparência é o conhecimento da coisa. Não existe essa divisão. Exatamente. Então é o seguinte, ambos estão fazendo críticas à história da filosofia inteira.
Isso é uma das paradas muito engraçadas entre os dois. O Hegel, principalmente quando o Hegel fala de... Porque Kant vai fazer uma crítica direta e Hegel vai misturar coisas de Kant, então ele vai ter que fazer crítica direta da mesma forma. Por mais que ele concorde. Sim. E é legal que é o seguinte, depois do Kant, fica muito difícil tu conceber uma forma de realismo ingênuo, sem se expor ao ceticismo. O Hegel, ele é o único cara que, depois do Kant, ele vai pegar todos os desafios que o Kant manda, né? Tipo, conectar uma essência através de uma conexão necessária, pela atividade diferencial, etc. A aparência não ser uma ilusão, ser um reflexo essencial da essência, etc. Ele vai pegar todos os desafios do Kant e ele vai aceitar. E basicamente o Hegel fala o seguinte: todas as alternativas que o Hegel deu são as únicas alternativas que tu pode tomar para não cair no realismo ingênuo. Ou seja, o realismo pós-kantiano, a única forma possível de realismo transcendental depois do Kant é aquilo que o Hegel está fazendo. Ele está pegando cada coisinha do Kant e tá alterando. E é por isso que os fenomenologistas vão tentar expandir cada vez mais isso e deixar esse sistema mais robusto. Fazer o contraponto kantiano. Sim, que é a ideia final disso aí é o seguinte. Independente de se acreditar que o Hegel teve sucesso ou não nisso, ele conseguiu mostrar que a gente não pode mais pensar o conhecimento, ou até mesmo a realidade, como coisas discernidas. Seja, tipo assim, por exemplo, mesmo que eu não acredite no isomorfismo entre os dois, quando eu for analisar metafisicamente alguma coisa, eu tenho que também analisar o meu conhecimento sobre a coisa. Eu tenho que analisar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando o Hegel está fazendo, ele não está fazendo só uma metafísica. Ele também não está fazendo só uma epistemologia. Então, ele não está fazendo só aquilo que os neo-hegelianos pensam que é uma epistemologia. E nem só o que os hegelianos de direita e de esquerda, inclusive, pensavam que era só uma metafísica das coisas. Ele está fazendo as duas coisas. Porque ele tem que unir as duas coisas. Porque o giro kantiano é exatamente isso aí. Por exemplo, o idealismo transcendental ele é como se fosse uma metafísica da metafísica, né? Ele vai definir, inclusive, o que a própria metafísica pode ser. Só que ele tem o idealismo transcendental é especial nesse sentido, porque ele tem uma autojustificativa. Agora, obviamente que o Kant também está falando do conhecimento. A revolução copernicana do Kant tá aí também. E os idealistas alemães eles estão aí. O idealismo alemão é exatamente juntar essas duas coisas. É juntar a especulação da razão, a ordem do conhecimento, com a ordem do ser das coisas. Seja no isomorfismo ou não. Mas é analisar essas duas coisas. O idealismo especulativo. E daí tem as grandes divisões da época da Alemanha, né? O idealismo especulativo, né? Kant, Fichte, Hegel, Schelling, Rodelin, etc. Que é a galera que vai tomar certas insatisfações do Kant e vai tentar ir para um realismo transcendental. E tem os neocantianos, que vão tomar insights do Kant, mas eles não vão ser kantianos de fato. Né? Que é o Kuno Fischer, eu sempre esqueci o nome dele, aquele psicologista lá, o cara que começou o psicologismo, etc, etc. O Fischer é um dos mais interessantes, porque ele era um kantiano hegeliano, ele dizia. Ele falava que ele tentava conciliar os dois, porque eram duas tradições muito fortes. Ele era um cara muito stonks. Você é louco. Confused stonks. Aí tá a foto dele lá, incrivelmente. Só que o problema dos neocantianos é que nenhum neocantiano aceita a estética transcendental, basicamente. Eles aceitam a questão bacilar do Kant. E então não adianta nada. Eles aceitam as conclusões do Kant, mas não as premissas. E aí que tá a grande coisa. Porque a ideia dos neocantianos, inclusive dos analíticos, etc., é ter insights kantianos, mas não o idealismo transcendental em si. Então, até mesmo o Sellers, ele tem muitos insights kantianos. E ele ainda objeta o Kant de algumas formas, apesar de que existe uma discussão, por exemplo, com o James O'Shea, que ele meio que mostra que o realismo transcendental do Sellers é, na verdade, uma forma de idealismo transcendental. Mas os neocantianos, eles não são, digamos, bons kantianos, principalmente por causa do psicologismo. O psicologismo é algo que o próprio Kant já se opunha, né? A psicologia empírica. Principalmente porque quando ele está falando de conceitos, etc., ele está falando de uma dimensão normativa. Ele acaba sendo muito mais naturalista que psicologista. Sim, e essa é uma das coisas que se confundem no Kant. Porque o próprio nome idealismo transcendental já dá
dá uma enganada. Sim, o cara fica pensando em psicologia, já fica moscando. Já. Porque o idealismo é no sentido de ideia, né? De edes. Então, ele tá falando no sentido de forma. Ele não achava esse nome bom. Sinceramente, eu também não acho o nome bom. Mas a ideia seria que ele é um formalista, ele tá analisando as formas. É tipo um formalismo transcendental. E o Kant, ele tá falando tipo assim, porque o idealismo transcendental, ele passa algumas ideias, tipo, por exemplo, a ideia de que eu sou um sujeito que está representando o mundo. Tipo assim, tem eu e o mundo lá fora. Só que na verdade não, eu sou um sujeito que está no mundo. E o Kant ele afirma isso. Que é o quê? Basicamente, a gente tem uma coisa que é a imaginação transcendental. Que é basicamente onde o entendimento e a sensibilidade se encontram. Nesse encontro é onde a gente tem o famoso esquematismo transcendental. O esquematismo transcendental é quando eu junto uma categoria do entendimento com a forma pura do tempo. Porque daí eles fazem essa modificação no tempo. Então, por exemplo, a categoria de qualidade, as categorias de qualidade com o tempo formam a magnitude intensiva da matéria correspondente às sensações. A junção da categoria de quantidade. Tá aí que vem a ideia de intensidade, inclusive. Exatamente. Que o Hegel ele está referenciando isso do Kant lá, quando ele está construindo a medida, etc. Por quê? Porque tanto a quantidade, né, que aparece como magnitude extensiva, ele está colocando nas aparências. É isso que ele está fazendo. Que ele está mostrando a extensividade e a intensividade. Aí depois a gente tem as categorias. Isso. A gente tem as categorias de modo e de relação. Que basicamente as de modo é que vão importar aqui. Basicamente as categorias de modo são os que dão a natureza para a gente. Né? A natureza, a física, etc. são possíveis por causa das categorias de modo. As categorias de modo e relação, elas são... Desculpa, as categorias de relação, desculpa. As categorias de modo e relação, elas são as categorias dinâmicas, que a gente chama. Porque a gente usa para física. E as categorias de quantidade e qualidade são as categorias matemáticas. Porque é que a gente usa para matemática. As categorias de relação, elas, no esquematismo, elas vão fazer o que a gente chama das analogias da experiência. As analogias da experiência são 3, né? Para cada uma categoria. Então a gente tem a substância com o tempo, que é a permanência da substância, né? Mesmo com a mudança de características pelo tempo, alguma coisa ainda persiste ali. A gente tem depois a lei da causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, né? E depois a gente tem a categoria de comunidade, que é a mais importante. Ela tem algumas complicações sobre substância e comércio delas que é meio complexo de explicar agora, mas em resumo seria a categoria de comunidade, ela fala basicamente a lei da ação recíproca, que é o que o Hegel estava falando entre causalidade e substância, a relação recíproca. Só que o Hegel ele vai colocar de outra maneira diferente do Kant. Mas o que o Kant está dizendo é o seguinte, é que a categoria de comunidade vai mostrar que o sujeito é a priori reconhecido como parte integrante da natureza e das leis causalísticas dela. Porque é uma relação recíproca. E é uma interação que ele tem. Ou seja, a gente já está na natureza. Então, de certa forma, o que o Kant está dizendo é o seguinte, tudo isso aí que eu falei é natural. Ele está falando o seguinte, eu sou naturalista. Então, em certo sentido, o Kant é naturalista. E ele é muito mais naturalista do que abre aspas, idealista como as pessoas entendem normalmente. The shared Enruxman moment. E essa é a grande virada do Kant, porque os acadêmicos eles interpretam isso ao contrário. E é muito difícil entender o que ele estava, porque a fixação do Kant pela filosofia da natureza, etc. E provavelmente ele deve ter pego isso do Leibniz e da discussão com Newton. Sim, era uma inspiração muito influenciada pelo Leibniz, diretamente. É engraçado que a Patricia Kitcher, uma comentadora de Kant, ela comenta uma coisa bem interessante. Ela fala o seguinte, é engraçado que se tu olhar para exposição metafísica do espaço, a exposição transcendental do espaço, ela tem 4 itens. Se tu pega a exposição transcendental do tempo, é só o item 3 da exposição metafísica do tempo colocado ali. Ele só coloca, ele fala assim, a exposição número 3, ele literalmente fala isso. A exposição metafísica número 3 do tempo é a exposição transcendental dele e acabou. Ele tem muito mais coisas sobre o espaço do que sobre o tempo.
provavelmente por causa da influência do debate Leibniz e Newton sobre o espaço. Sim, a gente tá quase certo, eu tenho certeza. E daí E é uma coisa interessante, só para deixar claro que eu acho que eu esqueci de dizer, que como o Kant, então, ele fala que a gente consegue descobrir, digamos, abre aspas, a essência, ou pelo menos algo objetivo da realidade que não pode ser dado empiricamente, digamos assim. É os sintéticos a priori, né, que eles têm a garantia de que está na realidade. Por exemplo, as 3 leis de Newton. Elas são baseadas numa intuição pura, ou seja, elas têm uma aplicação na realidade, e elas são limitadas, elas não são puramente discursivas. Elas têm um limite de aplicação. Tanto é que a gente sabe que o limite de aplicação das leis de Newton é a mecânica clássica. Fora isso, o que está por fora da mecânica clássica aí vai ser a mecânica relativística. Mas elas têm um princípio, uma intuição que para elas. E isso é um problema, né? Se a gente usa a análise puramente discursiva, simplesmente inferência lógica, a gente não vai ter um limite. O que o Hegel queria mostrar é que a gente tem um limite mesmo nessa habilidade discursiva puramente lógica. E esse é outro debate deles, que é engraçado. Kant e o Hegel Kant e Hegel foi o melhor debate que nunca aconteceu. Debate por mensagens de um dia de interferência, um ano pra frente. Infelizmente é um debate que a gente nunca vai ver porque os dois estão mortos. E não, infelizmente quando o Hegel estava escrevendo, Kant já não estava mais. Mas isso acontece mesmo com o Kant e o Leibniz. Você lê os dois, mas muita coisa do Leibniz você não tem e você fica meio perdido. Tanto é que você recorre muito mais a comentadores do Leibniz do que comentadores do Newton. O Newton você lê sozinho já era. Sim. Porque o Newton é só reunir as paradas dele, né? E quando reúnem, descobrem que o cara era mago e não caso nada de físico. Sim. O cara full apegado a princípios mistagógicos lá e os caras, não, física. Fala, tá bom. Tá ele invocando o Daimon lá ali no Jambo. Newton mexendo com mais demônios do que qualquer outra coisa. É o Hegel também. Sabe que isso é hack, mano? Isso é cheat. Sei lá, quero refutar um bagulho aqui. Faz um acordo lá e as ideias vêm. É, isso aí, cara. Tu recorre ao oráculo e aparecem as refutações, cara. É assim que os caras se viravam. Quando não tem jeito, é só assim mesmo. Quando não tem jeito, é na base dos mistérios do mundo mesmo. É isso aí que os caras recorriam. Kant com alienígena, Hegel com os bagulho hermético dele. Sim. É por isso que eles eram inteligentes. Alienígenas e magia. Esse é o verdadeiro debate por trás de tudo isso. O Kant representava os alienígenas e o Hegel a magia. É isso que você aprendeu hoje. É o mais importante. Esse é o maior ensino que eles podem te dar, alienígenas e magia. Assim. Bom, foi explicado Kant e Hegel de uma maneira geral e muito boa, que eu acho que é difícil de encontrar. E talvez a gente pode eventualmente, em outra oportunidade, explicar um pouco sobre o Fichte e o Schelling. Sim. E o Hölderlin, que ninguém dá bola, mas ele era muito inteligente. Sim, ele salva os outros dois de fazer bosta o tempo todo. Ele dá uns corrigidos assim, nervoso. O Hölderlin, que ele é um dos primeiros a começar com a unidade do juízo e do ser. Só que o Fichte e o Schelling, eles querem radicalizar. O Schelling, pelo menos, ele percebe depois que tem muita coisa, mas isso é para um próximo episódio. Sim. Enfim, muito bom. Creio que o pessoal vai gostar pra caramba. Muito conhecimento transcendental pra vocês. Trembolona. Narius Approvet. Lion of Judá. E é isso aí. Usem Trembolona e estudem Kant.